A pura força de trabalho é a maior vantagem que a Rússia pode usar contra a Ucrânia. A Rússia tem uma vantagem tripla em forças, relatou o The New Voice of Ukraine em setembro. E o plano de Vladimir Putin é usar essa vantagem. Para Putin, não importa quantos soldados morram na Ucrânia, pois sempre há mais prontos para agir. Quem pode desgastar as defesas da Ucrânia? No entanto, os números podem enganar. Para a Rússia, muitos soldados enviados à Ucrânia não permanecem muito tempo no fronte. O exército da Rússia está perdendo tropas, já que 70 mil soldados de Putin vão desertar se a tendência atual continuar. Essa notícia vem da United 24 Media, que informou em 29 de setembro que a análise da Agentstavo Novosti indica que ao menos 70 mil soldados russos podem deixar suas unidades em 2025. Essa estimativa vem da análise do Agentstavo Novosti sobre dados fornecidos pelo projeto ucraniano de inteligência de fonte aberta Front Intelligence Insight. E isso nos mostra que houve um aumento acentuado no número de deserções russas desde que Putin lançou sua invasão. Um gráfico compartilhado pela United 24 demonstra o que está acontecendo. A Rússia enfrenta deserções militares desde o início da guerra, mas o problema cresceu bastante desde então. Os dados indicam quase nenhuma deserção em 2022, com leve aumento no fim do ano. Desde então, observa-se alta constante, com deserções atingindo cerca de 100 por mês em janeiro de 2024. Então, o gráfico dispara. No final do primeiro trimestre de 2025, a Rússia estava lidando com mais de 500 deserções mensais. Isso representa um aumento de 5 vezes em relação aos números observados no início de 2024. E isso nos diz uma coisa: a guerra na Ucrânia está ficando brutal demais para os russos que estão lutando nela. O canal Argentsu Novosti no Telegram também compartilha o gráfico e oferece uma análise detalhada dos dados. O canal detalha a coleta de dados, mencionando a Front Intelligence Insight. Analistas revisaram dezenas de milhares de arquivos pessoais de militares russos do projeto ucraniano Eu Quero Viver e documentos internos de várias unidades russas. A segunda divisão, 30ª e 144ª Brigadas de Fuzileiros Motorizados 290 e 1º Regimento, 1º Exército de Tanques e unidades do 58º Exército. Eu Quero Viver é um programa interessante. Criado em setembro de 2022, o programa oferece recursos para soldados russos que estão pensando em desertar e se render à Ucrânia. Soldados russos podem usar telefone, site ou apps de mensagens para negociar rendição. O Instituto Liber de West Point informou que milhares de soldados russos já haviam tentado contatar a Ucrânia pelo serviço até janeiro de 2023. Nem todos os soldados conseguiram se render. Muitos morrerão antes de alcançar um responsável. Mesmo assim, esses dados iniciais indicam o interesse de muitos soldados russos em evitar o combate. E esse interesse parece só ter aumentado desde que o programa Quero Viver foi criado. O relatório da Argentstavo Novosti continua. No verão de 2025, as deserções e ausências não autorizadas eram quase 6 vezes maiores que em janeiro de 2024. Segundo um documento com uma lista de 13.800 casos, incluindo nomes e números das unidades de 2022 a julho de 2025, afirma o veículo. Argentstavo Novosti destaca o caso da 30ª Brigada de Fuzileiros Motorizados da Rússia, que integra o 2º Exército de Armas Combinadas. Foram encontrados documentos sobre 2.000 deserções entre abril de 2023 e março de 2025. Os documentos mostraram que o número de soldados russos que desertaram cresceu 6 vezes entre o início de 2024 e os primeiros meses de 2025. Os números não mentem. Esses documentos registraram 756 deserções da 30ª Brigada de Fuzileiros Motorizados durante os primeiros 3 meses de 2025. Isso já passa de metade dos 1.189 casos registrados em 2024. Se esse ritmo continuar, o total anual deve chegar a cerca de 3.000 até o fim do ano. Uma projeção, não um resultado confirmado. O veículo também destacou as regiões de onde soldados russos estão desertando. Antes, os soldados russos desertavam mais de bases militares.
Até 2025, cada vez mais militares deixavam as linhas de frente ou não voltavam de instalações médicas, segundo Front Intelligence Insight e Argentsvo Novosti. Isso mostra que os soldados russos estão mais ousados. Talvez estejam aproveitando a proximidade com as tropas da Ucrânia na linha de frente para se render. Outros podem simplesmente estar desaparecendo no caos. Outro ponto interessante do relatório é compartilhado pela United 24. Ela destaca que a maioria dos desertores na 30ª Brigada de Fuzileiros Motorizados são soldados contratados. Tropas contratadas são 73,6% dos desertores, prisioneiros, 22,1%. Ao escolherem entre prisão ou lutar por Putin, a diferença percentual indica que prisioneiros podem ser mais leais que soldados contratados. Pode ser esse o caso. Em setembro de 2024, a British Broadcasting Corporation News russa informou que as baixas de voluntários russos superaram as de soldados condenados. Os prisioneiros representaram 19% do total de mortes, descobriu o veículo em uma análise. E pode haver um bom motivo para isso. A British Broadcasting Corporation News russa observa que soldados voluntários, que antes trabalhavam no setor civil, geralmente recebem apenas 10 dias de treinamento, e muitas vezes apenas 3 dias antes de serem enviados para a linha de frente. Presume-se que os prisioneiros que lutam por Putin tenham o mesmo treinamento. No entanto, suas experiências passadas como criminosos podem significar que eles estão mais preparados para a vida na linha de frente do que os contratados. Soldados que não entendem bem o funcionamento do exército russo antes de lutar. Isso pode reduzir deserções. Os prisioneiros podem apostar, mas usarão sua inteligência para sobreviver. Como alternativa, voltarão à prisão se forem pegos desertando, então arriscar pode ser a melhor opção. Segundo reportagem do Moscow Times, de outubro de 2024, menos prisioneiros podem estar desertando porque morrem antes de ter essa chance. Na Rússia, prioriza-se quantidade em vez de qualidade ao usar soldados condenados, visando manter superioridade numérica, não atingir objetivos específicos na Ucrânia. Porém, esse relatório contradiz o anterior, que aponta menor taxa de mortes entre prisioneiros do que voluntários. Só sabemos com certeza que a Rússia enfrenta mais deserções. A United 24 afirma que 70 mil soldados desertores equivalem a 10% das forças russas na Ucrânia. A Medusa confirma a afirmação e sugere que 70 mil podem ser mais de 10% das forças russas na guerra da Ucrânia. Em abril, disse que cerca de 50 mil soldados russos desertaram até dezembro de 2024. Esse número representa 10%, baseado na estimativa de Sergei Krivenko de que a Rússia tem cerca de 50 mil soldados na Ucrânia. Isso é um grande número de soldados para perder mesmo nas melhores circunstâncias, mas perder esses soldados por deserção. A Rússia ficará furiosa com esse fato, mas também não pode negar sinais de descontentamento crescente nas Forças Armadas. Em 2025, a Rússia já teve 2 incidentes que mostram que muitos soldados querem deixar a Ucrânia. A Medusa relata que na noite de 18 para 19 de abril, 100 soldados russos detidos por deserção organizaram um motim no escritório do comando da guarnição de Krasnodar. Esses soldados romperam a cerca do perímetro. A maioria foi capturada, mas 7 escaparam da base. Dos 7, 4 foram recapturados e 3 ainda estavam foragidos no relatório da Medusa. As condições de detenção desses soldados foram apontadas como motivo do motim. Por isso, muitos soldados de Putin estão insatisfeitos com a guerra. Espancamentos eram frequentes em Krasnodar. Os detentos também não faziam nada enquanto estavam no campo de prisioneiros. Ficavam atrás de uma cerca de arame, compartilhavam banheiro e chuveiro ao ar livre, e nunca saíam nem para trabalhar. Esse tipo de detenção simboliza um certo caos, afirmou o defensor dos direitos humanos Ivan Chevaliev à Medusa em abril. Se antes era um caos onde você podia se esconder e fugir do escritório de alistamento, agora é um caos sangrento projetado para destruir as pessoas, diz Chevaliev. Esse já não é mais o tipo de caos que te ajuda a evitar a morte. Pelo contrário, é uma máquina de moer carne furiosa que tritura todo mundo. Além disso, centros de detenção como Krasnodar exemplificam o problema sistêmico da brutalidade. É isso que muitas vezes leva os soldados da Rússia a desertarem em primeiro lugar. Desertores vivem em condições horríveis, mas soldados russos ativos frequentemente enfrentam essa brutalidade antes mesmo de fugir.
A estratégia da Rússia de lançar ondas sucessivas de soldados contra as defesas ucranianas exemplifica bem os ataques de carne. Esses soldados sabem que são enviados nesses ataques como bucha de canhão. Para Putin, eles são apenas números. Suas vidas servem para a Rússia localizar posições ucranianas usando seus corpos. Esse tipo de abordagem levou a Rússia a quase 112 milhões de baixas desde o início da guerra por Putin. É uma brutalidade sistêmica que motiva qualquer soldado a querer simplesmente desaparecer. Há indícios no campo de batalha de que soldados russos tentam evitar o combate. Em abril, a United 24 Media relatou um incidente interessante. Relatou que partisans em Kherson viram soldados russos queimando seus próprios veículos para evitar serem enviados à linha de frente contra posições ucranianas. Artesh, grupo Partisans, que forneceu o relatório, apontou duas razões para os soldados russos agirem assim: perdas devastadoras e ordens severas dos superiores. Em outras palavras, exatamente o tipo de brutalidade que acabamos de discutir. Se a Rússia busca justificar a provável deserção de 70 mil soldados até 2025, essas questões sistêmicas de brutalidade são o ponto inicial. Muitos soldados rasos das Forças Armadas da Rússia já sentem que seu país não valoriza os sacrifícios feitos por Putin. A Medusa revelou isso em 8 de outubro, detalhando casos de pessoas condenadas por deserção na Rússia. Muitos desses soldados alegam motivos familiares para fugir das Forças Armadas russas. Um familiar pode estar morrendo, mas o soldado não recebe permissão para voltar e cuidar dele. Isso difere do modo como Forças Armadas ocidentais tratam doenças ou luto. Segundo o Comando de Recursos Humanos do Exército dos Estados Unidos da América, soldados têm direito à licença para ir ao funeral de um familiar próximo. Não se sabe se soldados russos na linha de frente na Ucrânia recebem isso. Muitas vezes, o desespero causado por questões pessoais está por trás de muitos casos de deserção na Rússia. Se tais exemplos sugerem falta de compaixão nas Forças Armadas russas, outros demonstram completo desprezo pelos soldados enviados por Putin para lutar e muitas vezes morrer na Ucrânia. O caso de Sergei Guzakov é um exemplo clássico. Sergei Guzakov, pai de Stavropol Krai na Rússia, é apontado pela Medusa como um dos soldados condenados de Putin. Ele foi enviado à guerra em abril de 2024, após ser condenado por lesão corporal moderada com arma 4 meses antes. Em julho, ele desertou e ficou foragido até ser capturado em novembro. No tribunal, Guzakov explicou em sua declaração final que desertou para preservar sua vida e saúde. Em seguida, ele explicou as circunstâncias específicas que o levaram a tomar essa decisão. Por má coordenação entre os comandantes, o pessoal era enviado para missões de combate na Operação Militar Especial, quase sem munição. Isso resume como a Rússia trata muitos soldados. Lixo humano para Putin, diz Chevalierev à Medusa. Oficiais do Ministério da Defesa veem as pessoas como lixo, apenas carne, afirma Chevalier. Por que alguém não quer lutar em uma guerra? Porque não quer matar nem morrer. É simples assim. Não há realmente mais nada a discutir. Ou, como diz o advogado de um desertor condenado, ao falar sobre um cliente chamado Vladimir, que recebeu uma sentença de prisão por suas ações. Melhor do que acabar debaixo de um arbusto em algum lugar da Ucrânia. Tudo sobre servir nas Forças Armadas da Rússia, do treinamento dos recrutas ao tratamento dos soldados no campo de batalha. E pior, quando detidos, isso agrava a deserção na Rússia. Os soldados russos estão desertando porque as Forças Armadas russas são estruturadas de uma forma que os brutaliza durante todo o tempo de serviço. Então, o que a Rússia está fazendo para resolver seu problema de deserção? Não busca promover mudanças sistêmicas para melhorar condições e reduzir mortes. Um exército com 70 mil desertores e crescendo realmente quer servir? Não! A Rússia faz o que sempre fez. Quando se depara com o problema de soldados desertando, ela impõe ainda mais brutalidade sobre aquilo que faz os soldados desertarem em primeiro lugar. Ou seja, as punições serão ainda mais severas e criativas. Com o aumento da deserção na Rússia, o país responde principalmente com sentenças de prisão mais severas. O país parece estar tentando encontrar um equilíbrio em que a duração de uma possível pena de prisão seja suficiente para convencer seus soldados de que fugir não vale a pena. Em 2024, desertores russos pegam até 15 anos de prisão. Isso pode mudar em breve.
Em setembro, a Medusa informou que o Kremlin preparou emendas às penalidades por deserção. Isso aumentará em 5 anos a pena potencial de 15 anos de prisão para desertores na Rússia. A intimidação psicológica é o objetivo aqui. A Rússia tenta mostrar aos soldados que há destinos piores que lutar na linha de frente na Ucrânia. O Kremlin afirma que é pior estar em um matagal ucraniano do que na prisão. Pelo menos não quando esse tempo de prisão pode fazer você ficar separado da sua família por décadas. Pelo menos na Ucrânia, você pode ter que servir apenas por 1 ou 2 anos. Você pode até sobreviver para ver sua família novamente. Esse tipo de medida é um tanto convencional e, dado como a Rússia trata seus desertores, quase esperado. Porém, muitos desertores ou possíveis desertores nem chegam a ser julgados. No campo de batalha ucraniano, há punições muito mais criativas e frequentemente brutais, esperando por aqueles que tentam escapar de suas unidades. A Rússia não define oficialmente essas punições, mas também não as impede. Um soldado forçado a ficar na linha de frente, ou punido por não fazê-lo, não termina no tribunal. É preferível que esse soldado vire uma baixa, do que sirva de exemplo do motivo para 70 mil russos desertarem. Relatos sobre as abordagens únicas do exército russo à deserção datam de 2023. O Guardian noticiou que comandantes russos criaram barreiras de tropas para impedir que soldados enviados aos ataques recuassem. Esses recuos não são tecnicamente deserções. Em um exército bem comandado, recuar pode ser a melhor forma de ganhar tempo e se reagrupar após um ataque mal sucedido. Para a Rússia, recuar equivale a desertar. Soldados atacam para vencer ou morrer tentando. O soldado russo Alexander Gorin relatou as ações de seus comandantes após um ataque fracassado da unidade. Eles posicionaram tropas atrás de nós, impedindo nossa saída e ameaçando nos eliminar individualmente e como unidade. Eles querem nos executar como testemunhas de uma liderança completamente negligente e criminosa, disse Gorin. Já falamos várias vezes sobre a brutalidade sistêmica das Forças Armadas da Rússia. Este é um exemplo claro. Por que um soldado ficaria se seus comandantes tentam forçá-lo à morte? Há punições ainda mais criativas, mas igualmente violentas. Em julho, a CNN mostrou um vídeo de um militar russo sendo amarrado a uma árvore como punição por tentar desertar. Esse homem está sem camisa em um vídeo gravado no inverno. Se os drones da Ucrânia não capturassem o desertor, ele teria sido morto rapidamente. Em setembro, o Kiev Independent noticiou que uma ligação interceptada pela inteligência ucraniana mostra que a Rússia mutila seus soldados para evitar deserções. Pegamos um sujeito perto de Mariupol, diz o soldado sobre um possível desertor. Em breve receberá um soldado com as pernas quebradas. Situação já é grave. O desertor foi quase morto a espancamentos e será levado para um hospital militar. A segunda parte da ligação é compartilhada. Logo, um soldado será enviado para você, largado como o BAP para os ucranianos. Ser preparado para os ucranianos indica que o soldado mutilado será enviado à linha de frente como carne de canhão, mostrando mais uma vez a brutalidade. A United 24 destacou uma nova técnica da Rússia para evitar deserções de soldados. Em 7 de outubro, foi relatado que ao menos um comandante russo confiscou cartões bancários de soldados para evitar deserções. A ideia é quase brilhante em sua simplicidade. Um soldado terá muito mais dificuldade para sobreviver se desertar sem ter acesso ao dinheiro. Sem cartão bancário, o risco aumenta, o que pode manter o soldado onde a Rússia quer. Isso é ilegal. O grupo Artesh Partizan relatou o incidente e afirmou que soldados russos não deveriam aceitar isso, pois o comandante sabe que está errado. Ele prometeu devolver os cartões após outra transferência, contanto que seus subordinados não o denunciassem aos superiores. Após tudo o que você ouviu, pode ser difícil acreditar que o comandante seria punido. Se o truque dos cartões dele funcionar e impedir que os soldados desertem, isso provavelmente está tudo bem para Putin. A resposta da Rússia à brutalidade de seu exército e às difíceis condições na Ucrânia foi aumentar ainda mais a brutalidade. 70 mil deserções deveriam indicar à Rússia a necessidade de outra solução. Se isso vai acontecer, ou se a Rússia é sequer capaz de fazer isso, ainda resta saber. E os soldados russos podem ficar ainda mais inclinados a desertar depois de uma revelação recente. Informações vazadas revelaram o verdadeiro número de mortes da Rússia na guerra. É um verdadeiro banho de sangue.
Veja mais no nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para acompanhar outros problemas do exército russo. Obrigado por assistir.